Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, para juntos aqui estarmos trazendo aqui para você e refletindo aqui com você alguns textos bíblicos. Então, nessas semanas, nós estaremos aqui trazendo algumas reflexões bíblicas para que você possa estar meditando, para que você possa estar ouvindo e você possa estar praticando, colocando no seu coração e guardando essas reflexões. Eu creio que Deus, ele tem uma palavra para você, tem uma palavra para o seu coração através dessas reflexões que nós traremos para você aqui nesses dias. A reflexão de hoje que nós traremos para você, ela está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 e 13, do verso 10 ao verso 13 aqui, que nós iremos trazer para vocês. O tema dessa reflexão é a unidade em Cristo Jesus. Então, o tema da lição aqui, dessa reflexão, na verdade, é a unidade em Cristo Jesus. Somos unos com Cristo. Então, é mais ou menos isso que nós queremos que você compreenda, que você entenda. Então, o texto está em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos aqui pegar as Escrituras Sagradas, se você quiser acompanhar aí, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso do 10 ao verso 13 aqui, diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloe me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro, e ainda o outro, eu sou de Cristo. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, esse é o texto, que nós iremos aqui refletir com você, falando sobre a unidade em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele fala aqui, ele fala a respeito dessa unidade. Irmãos, quero que vocês estejam completamente unidos. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele cobra, ele fala aqui para os irmãos ali de Corinto, ele fala a respeito dessa unidade. Ele pede para que os irmãos estejam unidos. A unidade é a base mais importante para que uma família, para que uma igreja, para que um corpo esteja bem. Então, ele pede para os irmãos que eles estejam unidos. Salmo 133, ele nos traz uma reflexão também bastante interessante e importante. Ele fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba do sacerdote ali. Então, a união, a unidade, ela é a parte central, a parte mais importante para que uma sociedade, uma igreja, uma família, ela esteja bem. Então, ele fala, eu quero que vocês estejam completamente unidos. Primeiro, unidos no quê? Unidos em um só pensamento, tá? Então, a união em um único pensamento, pois se você tiver unidos, mas cada um em um pensamento, também não vai dar certo. Então, a união tem que ser um único pensamento. Segundo, em uma só intenção ou em um só propósito. Então, um só pensamento e um só propósito. Por quê? Porque nós vamos aqui introduzir para você uma história interessante. Eu gostaria que você meditasse nessa história. E nós vamos aqui fazer uma aplicação. Quando estamos unidos em Cristo, somos
parte do mesmo corpo, vivemos em unidade com Ele. Então, olha só, nós somos parte do corpo de Cristo, sendo que Cristo ele é a cabeça. Cristo ele é a cabeça desse corpo. Então nós fazemos parte do corpo, sendo que Cristo ele é a cabeça desse corpo. Se nós estamos desligados do corpo, nós somos um membro amputado, nós somos um membro morto, porque nós estamos fora do corpo. Nós só temos vida quando nós estamos no corpo, fazemos parte do corpo aonde o cabeça é Cristo. Então nós precisamos entender isso. Então vamos lá, nós vamos contar aqui uma história. Essa história ela começa assim, olha só que interessante. Nós falaremos aqui a história de que ela acontece, essa história, ela acontece em uma marcenaria. Que é uma marcenaria, né? Que houve uma reunião em uma marcenaria. E aconteceu-se que em uma marcenaria houve ali uma reunião, tá? Então aconteceu-se ali uma reunião em uma marcenaria. Aí, uma das ferramentas, que era a lixa, ela solicitou a exclusão do martelo. Então olha só, a lixa, ela solicitou ali a exclusão do martelo, porque ele era muito barulhento. Então a exclusão, porque ele era muito barulhento e ficava batendo em tudo, um barulho total. O martelo concordou, mas com uma condição: se a lixa também fosse excluída, pois ela era muito grosseira e áspera com tudo. Eles também acusaram o parafuso de ficar dando muitas voltas até chegar ao seu objetivo. E acusaram também a régua, que ela era muito certinha e que se julgava no direito de medir tudo e todos. Em meio a essa grande confusão veio o marceneiro e, ajuntando todas as ferramentas e com grande habilidade, construiu um lindo e valioso móvel. Olha só que história interessante, né? Que história interessante que se passa aqui nessa marcenaria. Claro que nós estamos utilizando aqui uma parábola, né? Estamos utilizando uma parábola, contando uma história, para trazer aqui para você um sentido da questão da unidade, da união, que nós somos partes de um corpo, que nós fazemos parte de um corpo, sendo que o cabeça é Cristo. Então nós pegamos aqui uma história de uma marcenaria e utilizamos aqui as ferramentas dessa marcenaria, simbolizando as pessoas, né? Simbolizando cada uma das pessoas. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas ferramentas, elas são diferentes, porém, a diferença, quando elas são utilizadas para o mesmo propósito, elas se tornam iguais. Então, olha só, a briga das ferramentas. Primeiro, a lixa pediu a exclusão do martelo. Então, olha só, aqui começa-se uma briga, começa-se uma discussão entre elas. Então, a lixa, desgostosa com alguma coisa, ela pede que o martelo fosse excluído daquela marcenaria. Por quê? Por qual motivo? Talvez ela não estava aguentando mais, ela não estava suportando mais o tão barulhento que aquele martelo era. Então, o barulho que aquele martelo fazia se tornava insuportável para aquela lixa. Então, ela apontou os defeitos, né? Ela aponta os defeitos dele. Era muito barulhento e batia em tudo. Então, ela aponta os defeitos e pede que ele fosse excluído da marcenaria por causa daqueles barulhos, né? Daqueles barulhos a qual ele fazia. Segundo, o martelo concorda, mas impõe uma condição. Então, o martelo, em contrapartida com a lixa, ele concorda com a situação e só que ele pede ali que haja uma contrapartida ali,
e uma condição ele coloca para que ele viesse ser excluído ali. A lixa deveria ser excluída também, né? Por quê? Qual era o motivo que ele pede a exclusão daquela lixa? Ela era muito grossa ou grosseira e áspera com tudo e todos. Então, o martelo era barulhento demais e a lixa ela era grosseira demais, tratava todas as coisas de modo áspero, de modo grosseiro. Então, isso estava insuportável, isso não estava. Os colegas, né, os colegas ali, os companheiros de trabalho, não estava suportando aquela situação, viver com aquela grosseria daquela lixa. Ela era muito grossa e áspera. Terceiro aqui, os dois também acusaram o parafuso. Ele fica enrolando, dando volta até chegar ao seu objetivo. Então, além de elas discutirem entre si, eles se pegarem ali com as suas diferenças, eles colocam outras pessoas, eles introduzem outras pessoas ali no meio daquela discussão, no meio daquela briga. Então elas colocam agora o parafuso. O parafuso, ele era lento demais, ele dava muitas voltas e isso demorava para alcançar os objetivos. Então eles não conseguiam suportar essa lentidão, essa vagarez do parafuso, essas muitas voltas que ele dava até chegar no seu objetivo. E acusaram também a régua. Ainda além de acusar o parafuso, né, que tinha a sua peculiaridade, eles também acusam agora a régua. Ela é muito certinha, olha só o que eles colocam aqui, e fica medindo tudo, aplanando tudo com perfeição. E ela julgava todas as coisas que fossem direitadas, elas julgavam como ela fosse aquela que queria endireitar todas as coisas, que ela fosse a certinha, que ela fosse a mais perfeita entre eles. O mais interessante que essa discussão ela desencadeou por um desconforto da lixa, e cada um deles foram acusando-se uns aos outros. A lixa tinha problema com o martelo, porque o martelo era muito barulhento, o martelo tinha problema com a lixa porque ela era muito grosseira e muito áspera. O parafuso ele enrolava demais, rodava demais num lugar só, até alcançar os seus objetivos, dava muitas voltas, a régua era certinha demais, então havia uma discussão. Só que em meio a essa discussão, em meio a essa briga, vem agora o marceneiro. O marceneiro e ajunta todas as ferramentas e com grande habilidade, ele constrói agora um móvel muito valioso. Então, olha só, por fim, chega o marceneiro e ajuntou todas as ferramentas. E agora não era mais cada um por si, mas cada um servindo a um único propósito. Então você vê que eles eram cada um diferente, eles tinham as suas peculiaridades. Uns eram diferentes dos outros. A régua era diferente do martelo, o martelo era diferente do parafuso, o parafuso é diferente da régua. Só que, mesmo eles sendo diferentes uns dos outros, eles estavam num único propósito. Por quê? Porque quando o marceneiro chegou, porque o marceneiro era o que trabalha, é o que utiliza aquelas ferramentas, quando o marceneiro ele utiliza aquelas ferramentas em um único projeto, eles trabalham com perfeição. A régua, ela faz o seu trabalho de medição, de aplanar, de colocar no esquadro, de colocar no lugar, de deixar tudo certinho. O parafuso, ele vai rodando e apertando, fixando no lugar aquele objeto.
Já o martelo, ele vai pregando aquilo que é para ser pregado. E já a lixa, ela vai tirando, ela vai raspando, ela vai tirando os excessos, ela vai tirando tudo aquilo que machuca as mãos, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que não é para estar ali. Ela vai deixando lisinho, ela vai deixando perfeito, ela vai deixando aquilo bem plano para que possa ser pintado, possa ser acabado, possa dar o acabamento final. Então, cada uma das ferramentas, embora elas sendo iguais, cada uma delas tem um objetivo. Cada uma delas tem um objetivo. Porém, cada objetivo desse é pego e colocado em um único projeto, cada um desses objetivos é colocado em um único projeto, o Espírito Santo trabalha de uma forma especial. Cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós somos diferentes. Porém, quando somos uno em Cristo, quando somos unidos em Cristo, nós trabalhamos, embora as nossas diferenças, nós trabalhamos em um único projeto. Paulo, escrevendo para os irmãos de Coríntios, no verso 12, ele diz: cada um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, e o outro diz, eu sou de Cristo. Por acaso está Cristo dividido? Cada um de nós somos uma ferramenta, dividindo dividindo cada um o seu serviço, cada um trabalhando no seu serviço, porém trabalhando no mesmo projeto, no mesmo propósito. Embora somos divididos para cada um fazer alguma coisa, para cada um ser útil naquilo que for chamado, porque dentro de uma obra, dentro de uma casa, na obra de Deus, todos nós temos as nossas peculiaridades. É como o apóstolo Paulo diz a respeito dos dons. São todos apóstolos? São todos profetas? Têm todos o dom de profecia? Falam todos em línguas? Todos curam? Todos profetizam? Todos pregam? Todos ensinam? Não. Cada um foi chamado para fazer uma coisa. Então, o que Paulo ele está ensinando aqui a respeito da unidade, que embora cada um fosse chamado, cada um fosse ganho, cada um fosse escolhido para um devido fim, para um devido serviço, mas o projeto final é a obra de Cristo. O projeto final é servir a Cristo com alegria. Embora eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, será que Cristo está dividido nessa obra? Será que a obra está dividida entre os apóstolos? Ou será que nós estamos todos unidos em Cristo? Então nós fazemos parte de um corpo. Nós somos partes de um corpo, aonde o cabeça é Cristo. E essa obra é a obra de Cristo. E se nós estamos unidos no mesmo propósito, é porque nós estamos dentro do propósito que é a salvação, que é a transformação nessa grande e maravilhosa obra. Amém? Então, que você possa refletir nessas palavras, que Deus possa tocar em seu coração.